Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a este vídeo introdutório sobre a área de mineração de processos. Nele falaremos sobre conceitos básicos e áreas correlatas à mineração de processos. Meu nome é Ricardo Massa, sou professor associado do Centro de Informática da Universidade Federal de Pernambuco, o SIM-UFPE, e venho desenvolvendo pesquisas relacionadas à mineração de processos desde 2010. Hoje, nós contamos com uma equipe muito competente trabalhando com o tema, com vários trabalhos desenvolvidos. Um deles nós apresentaremos com mais profundidade aqui no vídeo, que é justamente a ferramenta JUMP, Judiciário com Mineração de Processos. Ela é uma ferramenta desenvolvida em uma parceria entre o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, e a Universidade Federal de Pernambuco. Data is the new oil. Dados são o novo petróleo. Essa frase, cunhada pelo pesquisador David Buckingham, tornou-se um refrão comum. De fato, o recurso mais valioso do mundo não é mais o petróleo, mas os dados. Em um passado recente, seria difícil imaginar que haveria um poço com a riqueza tão valiosa ao alcance de todos nós, em nossas mesas de trabalho, na palma de nossas mãos. Que para acessar essa riqueza, bastaria o desenvolvimento de algumas capacidades. A capacidade de encontrar ou minerar os valores escondidos em meio aos dados, sermos capazes de extrair esses dados de maneira ética e legal, refinar esses dados, ou seja, realizar uma limpeza para remover eventuais inconsistências e garantir sua integridade, além de processá-los para gerar valor em forma de análises e previsões, por exemplo. Em seguida, distribuir esse valor obtido e finalmente monetizar, transformando esses valores em riqueza real ou em riqueza social. De maneira mais específica, a área de mineração de processos ela explora um tipo de dados que chamamos de log de eventos, que são os dados gerados pelos diferentes tipos de sistemas e por nossa interação com esses sistemas. Essas interações elas incluem os mais diversos tipos de atividades. Por exemplo, quando estamos conversando com amigos, ou hoje em dia xingando alguém, né, na rede social, a rede social ela registra dados sobre essas conversas. As mais diversas ações que realizamos durante o uso de um AVA, um ambiente virtual de aprendizagem, como, por exemplo, fazer um download de um PDF, assistir a uma videoaula, o AVA ele registra dados sobre essas ações. Quem nunca realizou busca em sites de venda online e, minutos depois, foi inundado por oferta de produtos similares àqueles que nós estávamos buscando? Mesmo quando praticamos exercícios físicos e utilizamos os chamados smartwatches, aqueles relógios inteligentes, eles registram dados sobre o treino que realizamos, nosso batimento cardíaco, a quantidade de passos que damos. Mesmo quando estamos sentados na poltrona das nossas casas, assistindo a um vídeo no Netflix, o sistema de streaming ele utiliza essas escolhas para sugerir filmes relacionados aos temas de nosso interesse. Esse cenário em que somos inundados por logs de eventos, ele é denominado de Internet dos Eventos. A Internet dos Eventos é a noção de que tudo que está ao nosso redor está gerando dados e disponibilizando esses dados com maior ou menor controle de acesso. Dentro da Internet de Eventos, nós temos 4 tipos de Internet. A Internet dos conteúdos, a Internet das pessoas, a Internet das coisas e a Internet das localizações. Na Internet do conteúdo, dos conteúdos, ela inclui todas as informações criadas por humanos para aumentar o conhecimento sobre determinado assunto. Por exemplo, as páginas web tradicionais, os artigos, enciclopédias como Wikipedia, YouTube, e-books, os feeds de notícia. Já a internet das pessoas, ela representa todos os dados relacionados a
interação social. Ela inclui o e-mail, Facebook, Twitter, fóruns, LinkedIn e por aí vai. Na internet das coisas, a famosa IoT, ela diz respeito a todos aqueles objetos físicos que têm alguma identificação única e que possuem uma presença, uma estrutura similar à internet. Muitos deles possuem sensores e, sem querer, nós interagimos com esses objetos no nosso dia a dia. E, por fim, temos a internet das localizações, que se refere a todos os dados que possuem alguma dimensão geográfica ou geoespacial, com a adoção de dispositivos móveis, por exemplo, os smartphones. A internet das localizações ela está cada vez mais presente, pois os aplicativos que incluem atributos de localizações, como o Waze, são amplamente utilizados hoje em dia. Todos esses dados gerados pela internet dos eventos nos leva a um grande desafio, que é descobrir como extrair valor de tantos dados disponíveis. E esse desafio envolve os 4 Vs da Big Data. O primeiro V diz respeito ao volume, a quantidade de informações produzidas. O segundo V é o V da velocidade. Ela está relacionada à velocidade com que as informações são geradas. Por exemplo, hoje, em 10 minutos, nós geramos uma quantidade de informações, um volume de informações superior a tudo que tinha sido gerado até 2003. Existe ainda o V da variedade, pois sabemos que os tipos de dados, os formatos das fontes são as mais variadas possíveis, tá certo? E isso precisa ser tratado, padronizado para que possa ser efetivamente manipulado. Finalmente, o V da veracidade. Afinal, queremos dados que não conduzam a erros e levem a conclusões enviesadas. Mas, afinal de contas, o que é a Data Science? Trata-se de uma área interdisciplinar com o objetivo de transformar dados em valor real. Os dados eles podem ser estruturados ou não estruturados, podem ser grandes, pequenos, estáticos ou dinâmicos. E o valor real? Eles podem ser previsões, decisões automatizadas ou não, modelos de aprendizados ou visualizações que forneçam insights sobre aquilo que nós estamos analisando. Tudo que envolve dados, de alguma forma, está relacionado à ciência de dados, à Data Science. Desde a extração dos dados, sua preparação, transformação e exploração. Além, é claro, da visualização, a visualização que ajuda na compreensão, raciocínio e tomada de decisão eficazes com base em um conjunto de dados muito grande e complexo. Também inclui análises preditivas, que permitem extrair informações de conjunto de dados para determinar padrões e prever resultados e tendências futuras. Claro, inclui ainda a infraestrutura de armazenamento, os bancos de dados, que têm o objetivo de estruturar dados para que possam ser gerenciados de maneira mais fácil e fornecer escalabilidade, desempenho e confiabilidade. Como não poderia deixar de ser, a área inclui ainda a mineração de dados, que pode ser definida como a análise de um conjunto de dados, geralmente grandes, para encontrar relacionamentos escondidos ali por trás desses dados e resumir eles de maneiras novas e que sejam compreensíveis e úteis para os seus proprietários. Merece ainda destaque as técnicas de aprendizagem de máquina, que são algoritmos que dão aos computadores a capacidade de aprender sem serem explicitamente programados, ou seja, aprender com a experiência. Ela possibilita construir um modelo a partir dos dados de entrada, em vez de usar rotinas fixas, como ocorre nos programas tradicionais. É um modelo em evolução, usado para fazer previsões ou tomada de decisões baseadas nos dados. A área inclui ainda a privacidade, segurança e ética, que são ingredientes essenciais para proteger indivíduos e organizações das práticas ruins da ciência de dados. A privacidade, ela se refere à capacidade de isolar informações confidenciais. Muitas vezes, a privacidade, ela depende, obviamente, de mecanismos de segurança, que visam garantir a confiabilidade, integridade e disponibilidade dos dados.
A privacidade e a segurança, essas duas juntas, elas precisam ser consideradas cuidadosamente em todo e qualquer aplicativo da ciência de dados. Afinal, os indivíduos eles precisam ser capazes de confiar na forma como os dados são armazenados e transmitidos. Ao lado de violações concretas da privacidade e segurança, pode haver noções éticas relacionadas à conduta boa e ruim. Afinal, nem todo tipo de análise possível ela é moralmente defensável. Por exemplo, técnicas de mineração podem favorecer grupos específicos. Por exemplo, uma árvore de decisão ela pode revelar que é melhor dar seguros a homens brancos de meia idade do que a outros grupos. Além disso, devido à falta de dados suficientes, os grupos minoritários eles podem ser classificados erroneamente. Um cientista de dados ele deve estar ciente de tais problemas e fornecer salvaguardas para formas irresponsáveis da ciência de dados. Agora que já temos uma visão inicial da ciência de dados, vamos ver onde e como a mineração de processos se integra a essa área. Bem, não resta dúvida que a mineração de processos ela é uma disciplina da ciência de dados, ela faz parte da ciência de dados. Mas se é assim, para que mesmo a gente criou um novo termo, mineração de processos? O fato é que, infelizmente, a perspectiva de processo ela está ausente em muitas das iniciativas de Big Data e dos currículos de ciências de dados existentes. Para que essa perspectiva ela seja considerada, nós precisamos incluir uma nova área, que é justamente a ciência de processos. Dentro da ciência de processos, nós temos disciplinas bem conhecidas, como o BPM, o Business Process Management, que é a gestão de processos de negócio, que combina a BPM abordagens para projeto, execução, controle, medição e otimização de processos de negócio. De fato, os esforços da BPM elas tendem a enfatizar os modelos de processos explícitos, por exemplo, as redes de Petri, os modelos BPMN, que descrevem o fluxo de controle explícito. A mineração de processos ela pode ser vista como o elo de ligação entre essas duas áreas, a ciência de dados e a ciência de processos. A mineração de processos ela busca o confronto entre o log de eventos, ou seja, o comportamento observado, e o modelo de processo existente que foi desenhado lá pela empresa. As abordagens convencionais de ciência de dados elas tendem a ser agnósticas de processos. As técnicas de mineração de dados, estatística, aprendizagem de máquina, elas não consideram os modelos de processo ponta a ponta. Por outro lado, as abordagens de ciência de processos, elas são centradas no processo, mas geralmente se concentram na modelagem apenas, ao invés de aprender com os dados de eventos, os event data, dados de evento disponíveis. A mineração de processo ela fornece justamente aquilo que está ausente entre essas duas áreas, a ciência de dados e a ciência de processos. Por exemplo, técnicas de mineração de processo elas podem ser usadas para descobrir os modelos de processo a partir dos logs de eventos. E ao analisar os dados desses eventos, os gargalos e os efeitos da não conformidade podem ser devidamente compreendidos. Apenas recentemente, a mineração de processos surgiu como uma subdisciplina da ciência de dados e da ciência de processos conjuntamente. Vamos ver agora um exemplo de log de eventos. Na mineração de processos, a palavra case designa a execução de um processo, ou seja, um fluxo que foi seguido por um determinado processo. Por exemplo, o processo de vendas. Esse processo ele vai ser executado todas as vezes que uma venda for realizada. Cada execução do processo de vendas ele representa um case. Então aqui, a coluna nessa tabela denominada Case ID
ela serve para identificar de maneira única o processo que executou. Nessa tabela, existem apenas 2 execuções. Então, são identificadas pelo código 1 e 2, bem simples. Cada linha, por sua vez, ela representa um evento. Podemos observar que o log também possui várias colunas. O Case ID, que já vimos, o nome da atividade executada durante a ocorrência do evento, o recurso responsável por tal execução, os horários de início e fim da execução, além da localização onde o evento ocorreu. Os atributos registrados no log, eles podem variar de acordo com o sistema responsável por monitorar os eventos. No entanto, para que a aplicação das técnicas de mineração de processos seja feita, é necessário que o log de eventos tenha pelo menos a identificação do case, o Case ID, o nome da atividade e um registro de tempo. Esse registro de tempo não precisa ser do início ou fim. Pode ser apenas uma informação sobre o início ou fim. Porém, sem essas datas de início e fim, não é possível, por exemplo, saber quanto tempo a atividade demorou para ser executada. Nós podemos saber apenas quanto tempo levou entre o início ou término da atividade em relação ao início ou término da próxima atividade. Embora o foco principal da mineração de processo ele esteja centrado na perspectiva do fluxo de controle, os logs de eventos eles podem conter uma grande quantidade de informações relacionadas a outras perspectivas. Portanto, algumas informações são opcionais, mas podem ser bastante úteis. Por exemplo, saber quem executou cada atividade pode ser importante para conhecer quais são os papéis dos diversos tipos de funcionários de uma determinada empresa, de uma determinada organização. Saber quanto tempo essa pessoa leva para realizar as atividades, além de ser possível saber com quem cada pessoa, cada funcionário se relaciona profissionalmente dentro da organização, ou seja, suas relações sociais de atividade. O log de eventos ele pode ser usado para descobrir o processo executado com mais frequência. Isso mesmo, descobrir o processo que ocorre de fato dentro daquela organização. E para isso, nós utilizamos justamente os logs de eventos, o log daquilo que ocorreu ao longo do tempo. E o mais interessante é que temos a certeza que o processo descoberto ele reflete a realidade do que realmente ocorre. Por outro lado, caso a organização tenha desenvolvido um modelo de processo que considera ideal ou serve para direcionar as atividades dos funcionários durante as suas atividades cotidianas, o processo descoberto a partir dos logs, eles podem ser usados para confrontar o processo idealizado com o processo real de fato executado. Identificar se existem pontos de inconformidade entre esses dois modelos de processo. Ao identificar os pontos de inconformidade, o gestor ele pode atuar para entender o que de fato está ocorrendo. O que levou ao desvio de comportamento? Será que os funcionários precisam de mais treinamento? Será que os recursos foram suficientes para executar todas as etapas previstas para o processo? A mineração de processos ela permite analisar diferentes perspectivas do ponto de vista processual. Por exemplo, identificar um gargalo, identificar o caminho crítico, analisar o desempenho do processo, o desempenho dos recursos lá dos colaboradores, verificar se existem colaboradores ociosos ou sobrecarregados, descoberta dos reais papéis desempenhados por cada colaborador, identificar o relacionamento funcional entre eles. Existem inúmeras áreas de aplicação da mineração de processo, sendo as áreas de saúde, TIC, manufatura, educação, governo e finanças as mais destacadas. Por exemplo, na área de saúde, ela é aplicada para a melhoria dos procedimentos de tratamentos hospitalares. Através da técnica, é possível, por exemplo, avaliar a utilização de recursos, medicamentos, identificar desvios de protocolos médicos, identificar gargalos nos tratamentos, descobrir fluxos de tratamentos bem-sucedidos, realizar correlação
entre aqueles tratamentos que foram aplicados. Já na área de tecnologia de informação e comunicação, ela tem sido aplicada para a otimização de procedimentos, né, na melhoria dos processos, por exemplo, de gestão de projetos ágeis, para avaliar a colaboração entre os stakeholders, a melhoria de desempenho, análise de conformidade em gestão de operações e serviços e até mesmo para entender como os aplicativos eles são usados, o fluxo de uso de um determinado aplicativo. Já na área de educação, seu uso tem sido na descoberta, melhoria e monitoramento de processos educacionais, na identificação de caminhos de aprendizado, estilos de aprendizado, na recomendação de caminhos de aprendizado, por exemplo, também para descobrir o relacionamento entre os envolvidos, estudantes, professores, tutores, diagnosticar gargalos no processo de ensino e aprendizado. Também existem inúmeras aplicações na área jurídica. Por exemplo, a ferramenta JUMP, Judiciário com Mineração de Processos. Foi desenvolvida em uma parceria entre o CNJ e o Centro de Informática e ela explora os logs de eventos registrados e disponibilizados em forma de movimentos judiciais pela plataforma Codex. O Codex é uma plataforma que extrai, indexa, centraliza informações de processos e disponibiliza essas informações em forma de conteúdos textuais, de documentos, né? E também de dados estruturados. Após logar no JUMP, o JUMP carrega os dados dos últimos 12 meses relativos aos processos do Tribunal de Lotação do usuário. É possível aplicar diversos filtros aos dados, por exemplo, para a escolha de uma vara e unidade específica do tribunal. Filtrar também por intervalo de datas, filtrar por classe ou assunto, por tempo de duração dos processos, ou por número de movimentos realizados por aqueles processos analisados. O JUMP ele carrega esses dados para descobrir o fluxo processual mais comum seguido por um determinado tribunal, dando destaque a informações como duração das diversas etapas do processo, e aí permite encontrar os principais gargalos do fluxo processual. Esse fluxo pode ser também usado para dar destaque àqueles movimentos realizados com maior frequência, tornando possível identificar, por exemplo, retrabalho. Pode-se ainda descobrir o fluxo de trabalho de um magistrado ou servidor do tribunal em sua jornada funcional. A ferramenta também permite descobrir redes sociais de relacionamentos funcionais, ou seja, com quem cada indivíduo se relaciona no tribunal em suas atividades cotidianas. Caso deseje, o magistrado ele ainda pode desenhar um fluxo com alguns marcos processuais e avaliar quais processos estão seguindo esses fluxos, ou aqueles também que não estão seguindo. Ou seja, fazer uma análise de conformidade. O JUMP já disponibiliza alguns fluxos processuais com marcos processuais que podem ser utilizados prontamente. Essas são apenas algumas funcionalidades já disponíveis no JUMP, muitas outras estão em desenvolvimento. Diversos tribunais já estão com seus dados carregados no JUMP e eu convido todos e todas a contribuir para aprimorar o JUMP, tanto com sugestões de melhoria das funcionalidades atuais, quanto com propostas de novas funcionalidades para a ferramenta. Suas contribuições serão fundamentais para avançarmos com a qualidade do JUMP. Elas podem ser enviadas por e-mail para o Dr. Rafael Leite Paulo, o juiz auxiliar da presidência do CNJ e coordena o projeto no CNJ, também para o Dr. Adriano Lorena, professor associado do Centro de Informática e coordena o projeto junto comigo no Centro de Informática, para o Dr. Rafael de Castro, secretário adjunto de TIC do TJ de Pernambuco e que está realizando pós-doutorado no Centro de Informática justamente para o desenvolvimento do JUMP. E é claro, você pode mandar suas dúvidas e sugestões diretamente para mim. Então é isso. Chegamos ao fim deste primeiro vídeo. Ficamos muito felizes com seu interesse em estudar e aprender mais sobre mineração de processos. Tem muito mais nos próximos vídeos e eu espero te ver por lá.